Então vamos lá? Bom, se tem uma coisa que eu não gosto é de ver gente falando besteira. E tinha gente falando besteira aqui nos comentários do canal sobre renda fixa, fazendo uma piada, chamando de perda fixa e tudo mais. E eu percebi que em partes isso é culpa minha. Como eu trago muito conteúdo para vocês voltado mais para a bolsa de valores, né? E mais para renda variável no Brasil, no mundo, trago criptomoeda. E eu não trago tanto frequentemente aqui um conteúdo de renda fixa, é uma falha minha vocês pensarem assim. E eu decidi que a gente vai começar aqui um processo de corrigir isso. De jeito nenhum a renda fixa é pior ou melhor do que a bolsa de valores. São investimentos diferentes, com características diferentes. E só para explicar para vocês a essência disso aqui, a bolsa de valores hoje tem uma rentabilidade média de 11% ao ano. E se eu te disser que na maior parte do período no Brasil, a própria taxa Selic ganharia dessa rentabilidade em vários momentos, e em outros momentos os diversos investimentos de renda fixa, como CDBs, debêntures e outros tipos de títulos do Tesouro, como Tesouro pré-fixado, também ganhariam da bolsa de valores na maior parte do tempo. E nem sempre quando a gente fala que a taxa Selic está, por exemplo, em 2,75% ao ano, nesse momento significa que todos os investimentos de renda fixa estão pagando 2,75% ao ano. Na verdade, não, tá? Então, quando a gente olha ali para os títulos de tesouro sendo oferecidos, eles estão com a taxa maior que essa. O único que vai estar rendendo exatamente a taxa Selic é o Tesouro Selic. Os outros títulos de renda fixa, os outros investimentos de renda fixa, como debêntures, CDBs e tudo mais, não tem nada a ver com essa taxa. Eles podem até estar oferecendo uma taxa muito maior que essa, e é o que a gente vai falar aqui hoje. Existem diferenças entre a renda fixa e a renda variável, e a renda fixa recebe esse nome, né? E parece menos sexy, porque ela não tem aquela promessa de te deixar rico da noite pro dia, mas na maioria dos casos a bolsa de valores também não vai fazer isso. Nem toda empresa é Magalu. Tanto é que a média de rentabilidade do nosso mercado é de 11% ao ano. Então hoje eu trouxe aqui 3 investimentos de renda fixa que vão te ajudar a esclarecer um pouco mais sobre como que a renda fixa pode ajudar você a construir um patrimônio muito mais sólido, inclusive em um menor tempo, muitas vezes, do que a própria bolsa de valores, principalmente quando a gente pensa nos riscos. A renda fixa no geral, você sabe exatamente de quanto vai ser a rentabilidade contratada no ato do contrato. Então na hora que você investe ali, você sabe quanto vai render aquilo. Raul, em todos os casos eu sei exatamente quanto que eu vou ter no vencimento? Não, é isso que a gente tem que separar. Então existem 2 tipos de renda fixa diferente. A renda fixa pré-fixada, e essa você sabe exatamente mesmo, então a gente fala, ó, vai render 13%. E a renda fixa pós-fixada, onde a gente vai atrelar esse investimento a alguma taxa, pode ser o CDI, pode ser a Selic. E se você não souber o que são essas taxas, vamos descobrir em que nível vocês estão, você comenta aqui que eu trago o vídeo, mas eu acho que a maioria de vocês já dominam pelo menos esse básico aqui da economia. Se for necessário eu trago aqui, acho que eu já trouxe algumas vezes, mas eu trago um dicionário aqui com todas essas taxinhas. Então, a questão é que alguns investimentos rendem atrelados a alguma taxa, ou a IPCA, por exemplo, a inflação, e alguns investimentos já são pré-fixados. E pode existir também uma mistura de pré-fixados com pós-fixados, ou seja, um investimento que rende uma taxa fixa mais uma variável. Por exemplo, vou render 3% mais IPCA. Então esse investimento, além de te pagar os 3% ali, ele também vai corrigir pela inflação. É o que a gente chama de investimento IPCA+, tá? Então é muito comum isso acontecer, e hoje eu vou trazer aqui para vocês então esses 3 investimentos para abrir um pouco a sua cabeça, nem que seja na machadada, porque tem muita gente falando besteira sobre renda fixa aí na internet. Então o primeiro investimento de renda fixa que eu vou trazer aqui para vocês e que já vai quebrar imediatamente qualquer argumento que você tem, são os CDBs, e os CDBs mais especificamente pré-fixados. Você sabia que no momento atual, exatamente na hora que eu estou gravando esse vídeo, se você duvida, você pode abrir conta no link que eu vou te deixar aqui embaixo, porque modifica, né? As ofertas de CDBs se modifica de instituição para instituição. E o primeiro hack que eu já vou te ensinar é: tenha conta em diversas plataformas ali para você ver qual está oferecendo os melhores investimentos de renda fixa no dia. Isso é uma coisa que deixa muito investidor novato aí confuso. Ele cria conta numa corretora voltada ali para renda variável, e na hora que ele vai ver a oferta de investimento ali, ele só encontra títulos do Tesouro como os investimentos ali de renda fixa. E aí ele sai falando que renda fixa é perda fixa, porque na verdade ele conhece uma gama muito pequena dos investimentos de renda fixa. Cada instituição tem as suas próprias ofertas ali de investimentos de renda fixa. E os CDBs especificamente, que são empréstimos que você faz para bancos, eles variam extremamente de uma instituição para outra. E eles têm ali os pós-fixados e os pré-fixados. A gente vai focar aqui nos pré-fixados, que normalmente têm uma rentabilidade maior
menor, mas ele tem um risco maior porque você não sabe de quanto vai ser a inflação no período. Então lembra, se você tiver com um investimento pré-fixado de 12% e a inflação passar esse número, você estaria perdendo para a inflação. Por isso esses títulos são reservados ali para quem já domina muito o assunto e para quem é mais especialista. Mas eu vou te dizer que exatamente hoje, no momento que eu estou te falando agora, e é importante você pegar esses títulos de renda fixa pela manhã, porque no final da tarde muitos títulos já acabam, tá? Outro truque que você não sabia, por isso muita gente se engana, hora certa de olhar títulos de renda fixa é na abertura do mercado. Então fica essa dica aí para você também. Então na abertura do mercado você olha e vai ver. Os CDBs então são empréstimos para bancos e tem CDBs no momento que eu estou falando hoje com vocês aqui oferecendo 13% ao ano de forma fixa. Raul, mas a taxa Selic não está 2,75% ao ano? Exato. E tem CDBs te oferecendo 13% ao ano. Por quê? Porque outra coisa que você precisa quebrar na sua cabeça, a renda fixa não é um investimento livre de riscos, tá? Então, quanto mais arriscada é a instituição que está pedindo esse empréstimo para você, mais dinheiro ela te oferece. Então, se é uma instituição que tem um índice Basileia, que é um índice que a gente usa para avaliar bancos, e o índice de mobilização ali, meio comprometidos, ou se ela está passando por um período muito difícil, ela precisa oferecer cada vez mais dinheiro para os investidores animarem a emprestar dinheiro para ela. E assim a gente consegue encontrar hoje, tá? No dia que vos falo aqui, em 2021, 5 de maio de 2021, eu consegui encontrar agora, né, pela manhã, diversos investimentos ali rendendo 10%, 11%, 12,5% e até 13% no melhor momento do dia aqui, ali onde eu encontrei investimentos de CDB pré-fixados oferecendo essa taxa. Então é garantido que você vai receber esse valor lá no final. Raul, como você disse que essas instituições ali são extremamente arriscadas que estão oferecendo esse valor, o que acontece se uma dessas empresas ali que eu me emprestei dinheiro falir? Eu perco todo o dinheiro que eu tinha lá, como acontece na Bolsa de Valores, por exemplo? Não. Os investimentos de renda fixa, alguns deles, não todos, é importante lembrar disso, tem uma coisa chamada FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Então a maior parte das instituições financeiras ali que impedem dinheiro emprestado para os investidores, elas colocam ali o seguro do FGC nesse investimento. Então se essa instituição quebrar e o seu investimento for ali menor que R$250 mil, você receberia tanto a rentabilidade do investimento quanto o valor de volta, mesmo que a instituição quebrasse. É claro que não é bom ficar dependendo desse seguro e investindo em qualquer coisa, mas se você tem ali um investimento abaixo desse valor, faz muito sentido para você porque você receberia. Então fica aí, CDBs rendendo de 11, 12 até 13% com a taxa Selic em 2,75, com a Bolsa de Valores aí operando nessa margem de 11% em média de crescimento ao ano. É claro que no longo prazo, a Bolsa de Valores no geral vai vencer a renda fixa, mas no Brasil nem sempre é assim, em virtude das altas taxas de juros que foram praticadas por aqui. Então fica a dica para você, vou deixar o link aqui embaixo, você pode conferir alguns CDBs desse e você agora já sabe o que são, né? Então empréstimos para bancos, já sabe os riscos, já está no momento de você começar a escolher. Outro segundo investimento de renda fixa aqui que é muito interessante, que eu quase não vejo ninguém falando no Brasil, são as debêntures. Diferentemente dos CDBs ali, as debêntures não contam com a garantia do FGC, mas você que já é investidor da Bolsa de Valores, você tem uma incrível vantagem. As debêntures são empréstimos para empresas, no geral, e várias dessas são empresas que você conhece da Bolsa de Valores, por exemplo, a Vale, ou por exemplo, a Taesa, às vezes, ou a EDP, empresas do setor de energia, saneamento, sei lá o que. Essas empresas pedem dinheiro no mercado. E é assim que a gente cria ali aquela dívida quando você vai analisar a empresa. Já viu que tem uma dívida ali? E você fala assim, essa dívida está muito alta, muito baixa, baseado no tamanho do patrimônio da empresa. Então, parte dessas dívidas são as debêntures aqui. A empresa emite debêntures, capta dinheiro no mercado e fica devendo para as pessoas e ela paga ali essas dívidas. Então, se você sabe avaliar se uma empresa é arriscada ou não para investir com base na dívida dela, você também sabe avaliar se essa empresa é arriscada ou não para emprestar dinheiro. Então, é um jeito de você aproveitar esse conhecimento que você já tem para emprestar dinheiro para essas empresas e receber ali esse dinheiro com juros. Não é igual aos dividendos, a empresa não paga às vezes, ela é obrigada a honrar essas dívidas ali, porque são dívidas e não são ali distribuição de lucros, né? Então, independente da empresa estar com lucro ou não, normalmente, para ela não falir, ela tem que pagar as debêntures. Então, se você sabe avaliar empresas, pode fazer sentido para você. O que eu não recomendo, somente o que eu não recomendo, é você emprestar dinheiro para empresas de capital fechado. Por quê? Porque aí você não tem como conferir os fundamentos da empresa, né? Ver ali, ir lá no Investidor 10, abrir e verificar se essa empresa está saudável ou não, se ela tem lucro ou não. Então, o ideal para você investir em debêntures aí é conhecer essas empresas, então é ideal que elas estejam na Bolsa de Valores. Eu não empresto dinheiro para a empresa que está fora da Bolsa de Valores por meio das debêntures e normalmente a gente também tem alguns fundos de debêntures que são muito interessantes, que os caras ficam ali o dia inteiro negociando essas dívidas e também tem uma rentabilidade bem interessante e também é considerado renda fixa, tá? Apesar de ter um risco muito grande, como vocês viram, a renda fixa
fixa pode sim ser sexy, pode sim ter perigos ali, muito além do tesouro. E Raul, quanto que rende aí? Quais são as melhores debêntures para a gente investir? Quando a gente fala de debêntures, a gente tem dois tipos de debêntures. As debêntures normais e as debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas, elas costumam render mais porque elas têm uma isenção de imposto de renda. Cara, olha isso, né? Você empresta dinheiro para uma empresa ali para ela poder investir, ela tem uma isenção de imposto de renda se for dos setores onde o governo quer incentivar. E que setores são esses, né? Quando a gente fala isso, são setores de desenvolvimento e infraestrutura. Então a gente fala ali do setor elétrico, a gente fala ali do saneamento, setor de transporte e vários outros setores desses. Então você empresta dinheiro ali para essas empresas, elas utilizam esse dinheiro e você recebe ali esses juros sem nem pagar nada pro imposto de renda. Muito legal, né? Sem declarar não, né? Sem pagar nada pro leão. Declarar tem que declarar. Então esse mercado, no atual momento que a gente tá, né? Falando aqui de 2021, especificamente 2020 ali, ele não tá tão aquecido. As debêntures aí não estão oferecendo valores extraordinários, mas é sempre bom acompanhar, porque às vezes vem umas muito boas. E lembrando que ali nos idos de 2016, 2017, tô falando da história recente aqui do Brasil, a gente encontrava debêntures ali oferecendo IPCA, ou seja, a inflação do período, para você não perder dinheiro para a inflação, mais 8,26%. Para você ter uma ideia, isso dava lá na época de 2016, 2017, a 17,88% de rentabilidade. Eu tenho várias debêntures desse período. Uma das debêntures que ficou muito conhecida e que eu até cheguei a pegar na época, que hoje em dia está com excelente rentabilidade na minha carteira, porque era uma debênture de longo prazo ali, era a debênture ali da Energias, né? Da Energias do Brasil, da EDP. Ela liberou ali essa debênture IPCA mais 8,26%. Eu já vi debêntures com 10% mais IPCA, eu já vi debêntures com 4% mais CDI. Então a gente tinha ali diversas debêntures muito interessantes, né, em alguns momentos ali da história, e vale a pena você ficar atento. Por quê? Porque esse período aí de emissões de novas debêntures e debêntures mais interessantes pode acabar chegando quando essas empresas precisarem se capitalizar, tá? Então vale muito a pena ficar atento, principalmente na hora que a Selic começar a subir aqui, você ficar atento porque essas ofertas vão começar a chegar, e é por isso que eu tô te falando isso na baixa da Selic, porque você já vai estar preparado quando o mercado começar a rolar de novo. Então aqui a gente vai para a terceira e última forma do investimento de renda fixa, e esse aqui você já conhece, mas conhece do jeito errado, e é isso que eu vou te mostrar hoje. Então, provavelmente você já ouviu falar do Tesouro Direto, você fala ali, eu uso para manter minha reserva de emergência, ou minha reserva de oportunidade lá no Tesouro Selic. Mas você certamente conhece também o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Prefixado, e você observou ali que eles oferecem aquela taxinha, e você fala, beleza, o Tesouro Prefixado, no máximo que eu vi ali, ele estava oferecendo 9%, ou ele estava oferecendo 7%, ou ele já ouvi ele oferecer 10%, já vi ele oferecer 7% mais IPCA, quando é o Tesouro IPCA+, você já viu diversas taxas daquela ali. Mas e se eu te falar que existe um jeito de especular dentro do Tesouro? Você sabia disso? Muita gente não sabe que isso funciona, mas é a chamada marcação a mercado. Então existe uma coisa muito importante que você precisa entender, que é o seguinte: tanto o Tesouro IPCA+, quanto o Tesouro Prefixado, toda vez que você compra um título daquele, ele tem que render R$1.000 lá no final dele, ou seja, lá no vencimento. O Tesouro IPCA, você vai comprar ele mais caro que R$1.000. Então você vai falar, Raul, não tem como ele render R$1.000, porque eu estou comprando ele já mais caro que os R$1.000. Mas é porque ele é reajustado pela inflação lá de trás. Então ele vai valer R$1.000 reajustado pela inflação no vencimento. E por isso você precisa, hoje, R$1.000 de 1995 ali, já não é mais os mesmos R$1.000, né? Já reajustou muito. Ou seja, R$1 era quase $1. Era $1 exatamente lá no começo. E hoje em dia está bem distante. Então você imagina que para valer R$1.000 reajustados pela inflação desse período atual, você já começa com muito mais de R$1.000. Para vocês terem uma ideia ali, se a gente pegasse R$1.000 lá de 1994 e trouxesse a valores presentes, né, a gente estaria ali falando de mais de R$6.000 em valores atuais, tá? Então por isso que quando você olha para ele ali, ele está custando já, um título desse inteiro já está custando um valor maior que R$1.000, porque lá no vencimento ele vai valer R$1.000 reajustado pela inflação até aquele período, 2035, 2045. Então vai valer muito mais de R$1.000, né? Às vezes R$10.000 ali vai ser o preço de um título completo lá. Então é muito importante a gente se lembrar disso para entender. Então todos os títulos do Tesouro Prefixado ou do Tesouro IPCA+, vão valer R$1.000 no vencimento. Agora, se a taxa se modifica
diariamente, a taxa Selic tem a taxa Selic do dia ali, né? Se a taxa se modifica diariamente, se ela tem um reajuste sempre ali, como é que ele pode valer R$1.000 necessariamente se antes ele estava submetido a uma taxa, no dia que você comprou ele, de 6% e agora ele está submetido a uma taxa de 2,75%? O que acontece com esse título para ele poder valer R$1.000 no vencimento? Ele tem que aumentar de preço, né? Porque senão você não conseguiria. Então o valor do título tem que aumentar para ele valer R$1.000 no vencimento. E o que o Tesouro faz então com o título que você comprou ali vamos supor, você comprou um título por R$800, só que agora ele não vai mais valer R$1.000 no vencimento porque a taxa abaixou, por exemplo. O que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar o preço do título. E sim, eles aumentam ou abaixam o preço do título diariamente. Se a taxa de juros abaixar, o preço do título tem que aumentar para valer R$1.000 no vencimento. É mais fácil entender com pré-fixado que fica melhor a conta. Se a taxa de juros aumentar, ele tem que abaixar o preço do título. Então, se você comprar um título de Tesouro pré-fixado agora e a taxa Selic aumentar daqui mais ou menos 2 meses, o que vai acontecer é que o preço do seu título vai ter que cair, porque ele não pode valer mais de R$1.000 lá no vencimento, tá? Ele vai ter que sempre valer R$1.000. Você pode testar aí quantas vezes você quiser em qualquer simulador, que vai dar sempre R$1.000 ali. E por isso a gente vê o preço dos títulos oscilando diariamente. Agora, o que acontece quando você consegue ali? Esse é o pior momento para você fazer isso, lembre-se disso, mas dependendo do momento você consegue. Eu fiz muito dinheiro com isso ali em 2020, 2019, quando começou a subir ali, a baixar ali, né, a taxa Selic. Então, você consegue ali vender o seu título antecipado e ganhar muito dinheiro. Só para vocês entenderem como que esse fenômeno funciona mais ou menos, aqui nessa imagem aqui, ó, vocês estão vendo Tesouro IPCA 2035. Eu vou mostrar para vocês uma curva dele. Aqui na linha azul, você tem o preço teórico desse título, né? Quanto que ele deveria estar valendo ali naquele dia se ele tivesse submetido àquela taxa que eu contratei. Então ali o preço teórico desse título, ó, no dia 30/12 de 2020, deveria ser de R$ 5.184. Mas na prática não foi o que aconteceu. Ele sofreu uma marcação a mercado, porque a taxa de juros caiu, e esse título ali ficou valendo R$ 5.818,23. E Raul, o que poderia fazer? Então eu poderia ganhar dinheiro com isso? Sim, eu poderia vender esse título ali naquela data e pegar uma rentabilidade às vezes de 10, 15% em poucos meses ali. Eu já vi muita gente fazer isso, até 100% maior dependendo da data que você está fazendo isso. Então a venda antecipada de títulos do Tesouro, utilizando o fenômeno de marcação ao mercado, pode te garantir belíssimas quantidades de dinheiro em momentos que a taxa Selic está sendo cortada. É exatamente o momento inverso do que está acontecendo agora. A taxa Selic agora está subindo. Portanto, se você comprar um título nesse momento agora, a chance é que esse título se reajuste para baixo. Por isso é importante entender que a renda fixa é muito maior do aquilo que a gente pensa. Eu queria trazer para vocês aqui esse cenário, né? Eu já ganhei muito dinheiro com a marcação a mercado e lembre-se, diferente da especulação de bolsa de valores onde você pode tomar na tarraqueta feio, se você comprar um título errado e não conseguir fazer a marcação a mercado, o máximo que acontece é você ter que esperar ele vencer para você receber a rentabilidade contratada. Você não perderia ali dinheiro nominalmente, você só teria que esperar. Então, se você comprar um título pré-fixado e o preço dele baixar demais, não significa que ele não vai subir lá no final. Então, no final, ele tem que render 1.000. Lembra? Você está travado. O máximo que pode acontecer é você ter aquela rentabilidade que você contratou. Agora, o melhor que pode acontecer é você ter uma rentabilidade, às vezes, 5, 6 vezes maior do que aquela que você contratou, utilizando a marcação a mercado e sendo inteligente com a gestão desses títulos. Se vocês quiserem um vídeo só sobre marcação a mercado, eu posso trazer aqui para vocês conseguem ver. Eu posso trazer um pouco mais. Hoje eu queria só apresentar esses conceitos para vocês, para mostrar que quem não investe em renda fixa é vacilão, tá? A renda fixa é extremamente interessante. Se você quiser conhecer alguns dos títulos que eu citei aqui, umas debêntures interessantes, um fundo de debênture, ou mesmo ali os CDBs, né, pré-fixados que eu falei, que estão rendendo 12,5, 11, né? Você pode clicar aqui, abrir sua conta aí na ISA, que é a minha plataforma lá de investimentos. Ali eu seleciono bons investimentos de renda fixa lá. A gente também tem renda variável, você pode investir por ações, fundo imobiliário lá, mas a gente tem uma bela curadoria ali de investimentos de renda fixa. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido aqui o meu ponto. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.